Olá, boa tarde, graça e paz, sejam bem-vindos. Você que me acompanha aqui no canal do Leonardo Chagas, Pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com um novo pacto de melhores e superiores promessas. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre história, sobre teologia, sobre história do cristianismo. Esta é a sua plataforma de estudos. É muito importante também que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e curta para que este canal do Pastor Leonardo possa crescer cada vez mais. Então você pode me ajudar se inscrevendo no canal. Se inscrever é muito importante. Nós vamos falar hoje aqui sobre o ministério de Jesus. Jesus veio a esta terra com uma missão: salvar os seus eleitos, os seus escolhidos. Jesus teve um ministério curto, dos 30 anos aos 33 anos, ele teve um ministério curto, principalmente na Galileia, mas um ministério com muitos milagres e muitas maravilhas. Ele não veio salvar todo mundo, ele veio salvar aqueles a quem o Senhor predestinou. E o Senhor Jesus começa o seu ministério no Val do Jordão. Naquele Val do Jordão, na região do Rio Jordão, havia um homem chamado João Batista, o último profeta da lei. E João Batista, que era o último profeta da lei, ele estava ali anunciando o caminho do Salvador. E Jesus, com a sua soberania, com os seus pensamentos, com a sua serenidade, com a sua perspicácia, ele reconheceu esse ministério de João Batista. E Jesus vai até João Batista. Muitos daquela época, muitos naquele momento ali do século I, achavam que João Batista era o Messias. Muitos achavam que João, que pregava o arrependimento ali no Val do Jordão, na região do Jordão, ele era o Messias, mas ele não era o Messias. Ele estava preparando o caminho do Messias. Isso está também relatado aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então João Batista ele fala sobre o profeta Isaías. Ele fala sobre isso, que o profeta Isaías vaticinou a vinda do Messias, que o Messias é Jesus Cristo. Os judeus não acreditam que o Messias é Jesus Cristo, mas o Messias é Jesus. O ministério dele é para salvar os escolhidos. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, que estava ali, ele estava preparando o caminho do Messias. E que era o Messias? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Jesus ele foi batizado, porque ele tinha que cumprir a lei. Como Jesus teria que cumprir a lei de Moisés, ele não negligenciou a lei e foi batizado por João Batista. Agora eu te faço uma pergunta. Como é que Jesus foi batizado se ele não tinha pecados? Ele não tinha pecados. Aqui em Lucas capítulo 3, versículo 16, deixa eu acompanhar aqui. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Lucas capítulo 3, Lucas 3,16, diz assim a palavra do Pai. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Então João batizava com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então Jesus, e com fogo, Jesus foi batizado para cumprir a lei. Somente para cumprir a lei. Ali foi confirmado o seu ministério. Então Jesus é confirmado como Filho de Deus, uma manifestação que acontece ali no batismo de Jesus. Deus o reconhece como filho, que Jesus estava em manifestação de filho. Isto é um tema para o próximo vídeo que nós vamos publicar sobre a Trindade e a Triunidade. Jesus está ali, é batizado, para não negligenciar a lei, e caminha no sol quente. Caminha no sol quente, com as suas roupas de linho, às vezes estava com uma roupa vermelha, com uma túnica vermelha, outras vezes uma túnica azul, com um pouco de vinho, um pouco de pães, caminhando na Galileia. O seu ministério foi mais na Galileia. Entrava no sol escaldante, nos vilarejos das cidades, pregando o reino de Deus.
Jesus veio pregar o reino de Deus, veio trazer a paz, a reconciliação, o amor. O evangelista Marcos fala sobre isso em Marcos 1,15. Olha o que diz a palavra do Pai aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1,15, um dos livros sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos. João não é sinótico, ele fala mais da divindade de Jesus. Marcos 1,5 diz assim a palavra do Pai. Olha aqui. Saíam ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados no Rio Jordão. Que fala de Jesus Cristo. O ministério de Jesus. João fala sobre o ministério de Jesus. João estava ali falando do ministério de Cristo, que veio trazer o reino de Deus. Então Jesus estava ali fazendo muitos milagres. E isso, infelizmente, ou felizmente, porque era um propósito de Deus, afrontou a cúria judaica, principalmente os fariseus. Os fariseus eram aqueles doutores da lei que não reconheciam Jesus como Messias, e muitos judeus até hoje não reconhecem Yeshua ben Davi, Jesus, o filho de Davi, não reconhece Jesus como filho de Davi, reconhece Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José, mas Jesus é o filho de Davi, veio da linhagem de Davi. Estavam ali naquele momento. Os doutores da lei não reconheciam os fariseus, os zelotes também, os saduceus, não reconheciam Jesus como Messias, por quê? Porque ele não estudou aos pés de escribas e doutores. Assim como Paulo estudou aos pés do Gamaliel. Então os judeus não aceitavam, não recebiam Jesus como Messias, porque o Senhor Jesus não estudou com grandes eruditos da época. Mas esse não era o reino de Deus. O reino de Deus era trazer a salvação para aqueles que creem nele. Aqueles que estavam crendo na palavra, crendo na promessa, iam receber a salvação. Porque também já foram predestinados para isso. Portanto, como Jesus afronta a cúria, esta cúria vai ao Sinédrio, o lugar mais importante daquela época, começa acusações contra Jesus, levam situações para o prefeito Pôncio Pilatos, cria-se uma turba, uma celeuma na Judéia, na Galiléia, em toda aquela região, chega até Jerusalém, aquela turba toda vai contra Jesus, levam ele a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos julga, não quer prender, porque não é nada a ver com ele, não quer perder o seu posto, não quer a confusão, mas a pressão dos judeus faz que Pilatos açoite Jesus e crucifique. Mas muitos não esperariam que Jesus ressuscitaria. E esse Jesus que ressuscitou, que teve um ministério aqui nessa terra, ele te dá uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Ele te dá a oportunidade de você crer nele. Creia. Abandone a vida de regalias, a vida errada, e realmente reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Esse Jesus que muitos pensavam morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está aqui, está relatado nas Escrituras Sagradas a vida de Jesus. A vida do Jesus histórico, relatada mais em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas reiterando livros sinóticos. João, divindade, mas é livro histórico do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos, fala do Jesus histórico. E Paulo fala do Cristo ressuscitado. Agora, receba esse Jesus na tua vida. Receba. Você terá uma vida muito brilhante. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Vai ser de grande valia para o canal crescer cada vez mais. Então, até o próximo vídeo. Creia nisso. Deus é com você. Graça e paz.